Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Scheller, publicado pela editora Vida Cristã. Se você gosta aí do meu trabalho, está gostando aí da leitura desse livro, que fala sobre o livro de Apocalipse, para a gente entender melhor o livro de Apocalipse, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo aí com os seus familiares, suas redes sociais, seus grupos aí de família, da escola, do trabalho. E você que é novo aqui, se inscreva aí no canal, aciona o sininho aí para que você seja avisado na hora que eu for ler aqui os livros. E não fique com dúvida, tá? Se você ficar com dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente. E se você mora longe, a gente pode fazer isso através de videochamada aí também, tá bom? Então vamos hoje entrar aqui no capítulo 10 desse livro aqui, que corresponde ao capítulo 14 de Apocalipse, que vai falar sobre o Cordeiro Triunfante. Os 144 mil também. Tem bastante coisa. Três anúncios feitos por anjos, a condição dos discípulos mortos, a destruição de Roma. Temos tudo isso aí para a gente ver hoje, tá bem? Então vamos lá. Deus, o Cordeiro Triunfante. Deus não permitirá que sua causa de justiça seja frustrada por Satanás. Embora sofra perseguição, não serão destruídos. Embora tenham de morrer pela sua fé, a vida eterna que lhes foi concedida como dom gratuito de Deus não lhes será tirada. Esta é a mensagem do livro de Apocalipse em um mínimo de palavras. A mensagem não é, porém, apresentada de maneira tão branda e prosaica como no parágrafo acima. O Apocalipse apresenta essa mensagem de um modo belíssimo numa série dramática de figuras apocalípticas. Sob o simbolismo da grande batalha sendo travada no cosmos, entre o Cordeiro e seus seguidores, de um lado, e o dragão e seus aliados do outro, a imaginação e a atenção do leitor fica presa ao seu desenrolar. Quando o conflito é apresentado no Apocalipse, Deus assegura seu povo quanto ao resultado final. O propósito desse é evidente. Ele estava encorajando os cristãos perseguidos e desanimados que receberam a carta em primeiro lugar, para manter-se fiéis e não desanimarem. É como se estivesse dizendo, abre aspas, não desistam, não pense sequer um momento em ceder diante das pressões feitas contra vocês, ajoelhando-se diante de César, proclamando Senhor e comprometendo a sua integridade de cristãos. Persevere, fique firmes. A vitória pertence ao Cordeiro e aos seus seguidores. Fecha aspas. Um dos capítulos de Apocalipse que chama mais diretamente a atenção para a vitória que pertence ao Cordeiro e aos que o seguem é o capítulo 14. Em resumo, o capítulo 12 mostrou que Satanás não podia derrotar o Cristo de Deus. O capítulo 13 deixou claro que iria ajudar quem iria ajudar Satanás em sua missão de oposição à obra de Deus no mundo. O capítulo 14 mostra agora o triunfo que o Cordeiro e seus aliados compartilharão sobre o dragão e seus exércitos. Esta sessão de Apocalipse está repleta de confiança e antecipação. Sua leitura nos estimula e seu estudo solidifica a nossa fé. Subtítulo: O Cordeiro e os 144 mil. Abre aspas. Apocalipse 14, versículo 1. Abre aspas. Olhei e eis o Cordeiro em pé
sobre o monte Sião, e com eles 144.000, tendo nas frontes escrito e seu nome e o nome do seu pai, fecha aspas. Os 144.000 visto com o Cordeiro neste capítulo são os mesmos 144.000 já observados no capítulo 7. Na cena anterior, este grande exército representava toda a igreja fiel a Deus, sofrendo tribulações na terra. Aqui esse grupo de remidos encontra-se de pé no Monte Sião com o Cordeiro glorioso. Os 144.000 não são mais perseguidos, mas mostrando-se agora triunfantes. O Monte Sião pode perfeitamente representar aqui o céu, a Nova Jerusalém, que será descrita mais detalhadamente depois. É bem provável que a intenção do livro seja indicar nesse ponto uma posição, abre parênteses, vitória, triunfo, vindicação, fecha parênteses, e não um lugar. Eles sofreram, pagaram um alto preço pela sua fé. Muitos morreram martirizados, mas o Cordeiro assegurou a sua vitória através do seu triunfo. E eles estão junto dele em segurança e confiantes. Eles têm o selo de Deus, entre parênteses, o nome do Cordeiro e do Pai, em suas frontes. Este é o sinal de identificação que foi colocado nos 144.000 no capítulo 7. São esses os que pertencem a Deus. João ouviu o coro de vozes dessa grande multidão cantando um novo cântico diante do trono de Deus. Veja, Apocalipse 14, versículo 2 e 3. Com voz tão poderosa quanto a de muitas águas ou de grande trovão, e tão melodiosa como o som de harpas, eles cantavam um hino de redenção, abre aspas, que ninguém pode aprender, senão os 144.000 que foram comprados da terra, fecha aspas. Embora os anjos e seres viventes diante do trono de Deus tivessem testemunhado certos aspectos da relação humana, eles não haviam participado ativamente da experiência. Ser remido pelo sangue do Cordeiro é prerrogativa especial das criaturas de Deus na terra. Uma outra descrição dos 144.000 os apresenta como virgens, abre aspas, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícia para Deus e para o Cordeiro, fecha aspas. Apocalipse 14, versículo 4. Isso é menos um comentário sobre a vida moral dos 144.000 do que sua condição espiritual abrangente. Embora a fornicação, como uma obra da carne, possa ter sido um ponto levantado antes em Apocalipse, entre parênteses, a carta para a igreja de Tiatira, o termo aqui é mais provavelmente usado de maneira figurada com relação à infidelidade espiritual. A pureza espiritual é geralmente caracterizada nas Escrituras como castidade, enquanto a impureza e a apostasia são citadas como adultério. Veja, Oséias 4, 2, 2 Coríntios 11, 2. Peraí. É Oséias 4, 12 e 2 Coríntios 11, 2. Tiago 4, 4. Os 144.000 são aqueles que se mantiveram afastados do adultério espiritual. Este simbolismo
se torna ainda mais significativo mais tarde no livro de Apocalipse. A igreja será chamada de noiva de Cristo. Veja Apocalipse 21, 9, Efésios 5, 27. E assim distinguida da grande meretriz de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. A noiva pura de Cristo não se contamina com a idolatria, adultério espiritual, da adoração a César. Esse é o povo que pertence a Deus. Eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, compreendendo que foram remidos por preço muito alto e são consagrados. Primícias, conforme Tiago 1,18, aos propósitos do céu. Os versículos 5 acrescenta informações sobre os 144 mil, dizendo que suas bocas estão livres de mentira e suas vidas de manchas. Desde que amam aquele que é a verdade, João 14,6, não mentiram, negando ou confessando outros, senão ele, mantendo-se assim livres de contaminação. O Cordeiro está remindo seu exército de justos no Monte Sião para a luta final contra Satanás, contra Roma e todo o exército da impiedade. A Babilônia logo cairá e o dragão, a besta e o falso profeta serão destruídos. Não há dúvida sobre o resultado da batalha. O cordeiro que foi morto voltará à vida e ficará de pé sobre o Monte Simão com um número perfeito de remidos. A vitória lhe pertence. Subtítulo: 3 anúncios feitos por anjos. 3 anjos aparecem agora em rápida sucessão para anunciar os juízos sobre Roma. Isto não parece mudar o tema dos 5 primeiros versículos do capítulo, mas simplesmente abordá-lo de outra perspectiva. Os 3 anúncios angélicos são novas garantias da vitória do Cordeiro sobre os inimigos. O primeiro anjo aparece para proclamar o Evangelho eterno a todos os habitantes da terra. Ele anuncia, abre aspas, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas, fecha aspas. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. A hora do julgamento divino chegou para Roma. Este não é o dia do juízo final, o dia do grande trono branco, a ser descrito em Apocalipse 20. Este é o juízo contra Roma, na arena da história, julgamento na forma de sua condenação e dissolução como entidade política. Como isso pode ser chamado de boas novas por João? Trata-se de um acontecimento envolvendo miséria, destruição e morte. Seria certo que os discípulos se alegrassem com tal calamidade? É uma boa notícia saber que os propósitos de Deus não serão frustrados no mundo, que Deus não permitirá que os justos sejam pisados pelos pecadores indefinidamente? O júbilo não é, então, pelo fato dos pecadores perecerem, mas pelo triunfo da justiça. Não devemos jamais esquecer que a ira de Deus é tão santa quanto o seu amor, e tanto discípulos como pecadores precisam saber que os que se opõem a ele não poderão escapar. Um segundo anjo aparece então e anuncia, abre aspas, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, fecha aspas, Apocalipse 14, versículo 8. A Babilônia do Velho Testamento era um lugar de arrogância e rebelião contra Deus. Tão perversa e arrogante era essa cidade que Deus a destruiu completamente, para que nunca mais voltasse a ser reconstruída.
O nome dessa cidade perversa é ligado simbolicamente a Roma neste livro e em muitos outros escritos dos cristãos nos primeiros séculos da nossa era, conforme 1 Pedro 5,13. A razão para a queda iminente de Roma é especificada. Ela seduziu todas as nações da terra, a fim de compartilharem de seus costumes perversos. Ao praticarem a idolatria associada ao culto do imperador romano, as nações de sua época decidiram seguir a prostituição espiritual praticada por ela. Lembre-se de que os 144 mil visto antes nesse capítulo havia mantido a sua virgindade. Eles não participaram dessa prostituição perversa. As nações contaminadas que não permaneceram isentas da poluição da perversidade de Roma seriam forçadas a compartilhar de seu terrível destino, sofrendo debaixo da ira divina. Uma outra coisa a ser notada sobre o anúncio do anjo é a certeza da destruição de Roma. Abre aspas, caiu a grande Babilônia, fecha aspas. Embora ainda futuro, na ocasião em que foi anunciado pelo anjo, o evento era tão certo que sua proclamação mostrou-se como fato realizado. Roma havia ultrapassado o ponto de arrependimento e misericórdia. Ela não podia ser mais poupada da ira divina. Surge a seguir um terceiro anjo para anunciar o destino daqueles indivíduos que participaram do culto ao imperador de Roma. Ele diz, abre aspas, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice de sua ira. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10. Os que não são virgens, puros e castos, abre parênteses, todos os que participaram da prostituição de Babilônia, que é Roma, fecha parênteses, beberam do vinho da ira de Deus, abre aspas, sem mistura, fecha aspas. O termo grego aqui seria melhor traduzido como não diluído. A ira direta e não diluída de Deus será derramada para ser bebida por todos os que participaram da perseguição da igreja sob a terrível liderança de Roma. Eles colherão a fúria da ira total do céu, sem misericórdia. Não há dúvida quanto à natureza dessa ira divina. Ela é descrita pelo anjo, abre aspas, e, abre parênteses, quem quer que tenha adorado a besta, fecha parênteses, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10 e 11. Não se poderia imaginar destino pior do que este. É para que nenhum cristão contemporâneo de João pudesse pensar que a transigência com o culto ao imperador seria um meio fácil de escapar das dificuldades do martírio. Foi permitido que João revelasse o destino final de todos os que consentiram em adorar a besta. Subtítulo: A condição dos santos mortos, dos discípulos mortos. A esperança do cristão não está em descobrir uma forma conveniente de transigência, mas em permanecer forte e firme na fé. Como expresso pelo terceiro anjo, abre aspas, aqui está a perseverança dos santos, dos discípulos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fecha aspas. Capítulo 14, versículo 12. Guardar os mandamentos de Deus durante um período de sofrimento a favor da justiça
é com certeza melhor do que o conforto terreno seguido dos tormentos eternos. Como somos tentados a fazer-nos míopes, a morte no Senhor é melhor do que qualquer tipo de vida que a pessoa possa obter negando a fé. João escreve, abre aspas, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Fecha aspas. Apocalipse 14, versículo 13. Para os discípulos perseguidos, morrer no Senhor seria morrer na realização fiel de seu serviço a favor de Cristo. A expressão no Senhor é usada várias vezes através de todo o Novo Testamento. Ela sempre significa, abre aspas, em harmonia com a vontade de Deus para a sua vida numa determinada situação, fecha aspas. Sem se deixarem contaminar pelas fornicações de Roma, sem transigirem negando a fé, não sendo destinados a beber a taça sem mistura da ira de Deus, bem-aventurados os que permanecem fiéis ao seu Senhor, mesmo que isso signifique a morte. Tais indivíduos recebem descanso de suas obras e estas os acompanham na eternidade como parte de sua recompensa. Essas obras não os seguem por terem qualquer mérito próprio, mas sim como um testemunho da fé que depositam em Cristo, porque eles estavam dispostos a viver e morrer. Veja Tiago 2,18. Subtítulo: A destruição de Roma. Abre aspas. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que está sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Fecha aspas. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 a 16. Devemos ter de novo em mente que não se trata de uma cena do juízo final, mas do que acontecerá quando as proclamações dos 3 primeiros anjos tiverem sido cumpridas, e a execução da ira de Deus contra Roma pelos seus pecados. Mediante um sinal recebido de outro anjo do santuário de Deus, o primeiro anjo passou sua foice afiada pela terra. Embora alguns estudiosos de Apocalipse identifiquem o anjo com a foice, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, como sendo o próprio Cristo, essa identificação parece improvável. De um lado, ele já tem um papel definido no drama que está sendo encenado. Ele é o Cordeiro no Monte Sião, com os 144.000 ao seu lado. De outro, a designação, semelhante a filho de homem, é uma terminologia apocalíptica bastante comum para um ser angélico. Quando o anjo passou a foice pela terra, toda ela foi ceifada. Detalhes da ceifa não são dados aqui na narrativa, pois esses informes são dados mais minuciosamente em visões posteriores no livro de Apocalipse. Um segundo anjo de juízo e ira entra em cena. Sua missão é reunir os cachos de uva a serem lançados no lagar do Todo-Poderoso. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada.
Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem a autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Fecha aspas. Apocalipse 14, versículo 17 a 19. A ceifa de uma grande colheita, do versículo 14 a 16, e a vindima das uvas, versículo 17 a 20, não são dois juízos separados. Eles são, abre aspas, variações do mesmo tema, fecha aspas, disse o autor do livro Caird, e refletem o evento único do julgamento divino sobre Roma, sob duas imagens diferentes. Não é novidade nas Escrituras o uso de um duplo simbolismo para descrever um só acontecimento. Veja Joel 3,13. O fato do anjo que ordenou a vindima nesses versículos tem saído do altar. Significa provavelmente que sua ação é uma resposta final às orações dos que estão debaixo do altar, conforme Apocalipse 6, 9 e 8, de 3 a 5. Em outras palavras, Deus age contra Roma parcialmente em resposta às orações dos mártires que suplicaram num ponto anterior do livro, pedindo justiça em defesa da causa pela qual deram sua vida na terra. A cena de esmagar das uvas no lagar da ira de Deus é tanto gráfica como amedrontadora. Abre aspas. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Fecha aspas. Apocalipse 14, versículo 20. Não foi céu, não foi vinho, mas sangue que correu do lagar quando o justo juízo do céu caiu sobre a perversa cidade de Roma. Quando Deus entra na história para esmagar seus inimigos, não é o suco doce da uva que corre do lagar, mas um rio de sangue. O rio de sangue visto por João estendeu-se por 1.600 estádios. No grego, stadium, medida romana equivalente a 607 polegadas, ou aproximadamente 296 quilômetros, numa profundidade que alcançava a altura do freio de um cavalo. O número 1.600 pode ser o produto de 16, entre parênteses, o quadrado de 4, que é igual ao número da Terra, fecha parênteses, e 100, abre parênteses, quadrado de 10, o número da perfeição, fecha parênteses. A descrição busca, nesse modo, salientar o fato de que o juízo divino, abre aspas, se estende a todo homem em toda parte que se acha fora da área de proteção divina, fecha aspas, escreveu o autor de um livro, o Morse. Conclusão. Roma era um império vasto e poderoso. Sabemos que sua glória desapareceu, mediante um estudo posterior da história. Só restaram as suas ruínas. A glória que foi Roma pereceu. Qual a causa da queda de Roma? Ela caiu devido aos seus medonhos pecados contra a igreja. Roma perseguiu a igreja do Deus vivo e tentou destruir a fé possuída pelos discípulos. O destino das nações, assim como dos indivíduos, está nas mãos do nosso Deus. E o destino de Roma foi
terrível por causa de seu pecado. Roma empenhou-se em destruir a igreja e acabou sendo destruída por seu esforço nesse sentido. Mas o Cordeiro triunfa, e todos os que ficarem com ele também, através dos tempos difíceis, estarão também junto a ele no dia do seu triunfo. Quer cristãos perseguidos do primeiro século ou crentes modernos sob pressão, a promessa se aplica a ambos. Siga Cristo, mantenha a sua pureza espiritual, não permitam que qualquer mentira ou negativa do Cordeiro passe pelos seus lábios. Estarão com ele na sua boca de triunfo sobre Satanás e seus exércitos. Esta é a perseverança e a fé que pertence aos discípulos. Reflexão sobre o capítulo 10. 10 itens aqui para a gente refletir. 1. Onde os 144 mil foram vistos antes em Apocalipse? Qual a mudança em sua posição neste intervalo? 2. Como são descritos os 144 mil? 3. Qual a mensagem do Evangelho Eterno do primeiro anjo? 4. Como uma mensagem catastrófica poderia ser chamada de boas novas? 5. Qual a mensagem do segundo anjo? 6. Qual o ponto saliente no anúncio do segundo anjo que mostra a certeza da destruição de Roma? 7. O que foi anunciado pelo terceiro anjo? 8. Discuta o que significa perseverança dos santos, ou dos discípulos, neste contexto. 9. Descreva o evento da ceifa da colheita da terra. 10. O que chama tanto a atenção sobre o lagar visto por João? Muito obrigado por acompanhar. Depois o próximo capítulo vai ser as taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 15 e 16. Tá bom? Então, se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Ruby Shelley, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, aciona o sininho para que você seja avisado quando eu fizer o próximo vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente. Se você mora longe, a gente pode fazer isso através de videochamadas também, tá bom? Muito obrigado, fico muito feliz que você ficou até aqui, querendo aprender cada vez mais, sobre as coisas de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito contente. E você está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra dele. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?